Deus. A paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Amém, isso é bom. Deus é poderoso e estar no meio de nós nesta noite, neste culto maravilhoso. Quando Deus se faz presente, é a melhor coisa da nossa vida. Agradecer também a essa oportunidade na qual Deus me concede nesta noite, através do pastor Hernandes. Também saudar o nosso pastor, que deve estar nos vendo nesta noite, aonde ele estiver, no cantinho da sua casa, aos nossos pares, os evangelistas, os obreiros, e a todos que vieram nesta noite prestigiar esse culto administrativo. Que você possa sair nesta noite convicto de que Deus é a nossa única e verdadeira esperança. Que você possa sair daqui não do mesmo jeito que você entrou, mas transformado, revestido pelo poder desse Deus que é todo poderoso. Aquele que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela agora no livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11. É um texto muito conhecido de todos os irmãos, fala de uma história muito conhecida, e nós vamos refletir nessa história nessa noite. Eu quero fazer uma breve reflexão, porque o tempo hoje, ele é muito importante, pelo simples fato de ainda termos após a mensagem, algumas atribuições administrativas, mas se você veio aqui, de toda forma, Deus tem algo a falar ao seu coração. Você não veio aqui simplesmente por vir, você veio aqui porque o Espírito Santo falou ao teu ouvido e disse: vá hoje, porque Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus. Livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11 em diante, e diz assim a poderosa palavra do Senhor: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus, Ele sempre nos traz uma palavra de conforto. Você vai perceber que na Bíblia há texto como: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E tem muitas pessoas que sempre se apegam a esses textos, porque são textos que trazem para nós conforto, segurança, que traz para nós, em momentos difíceis, traz para nós uma segurança ainda maior, porque a própria palavra é o Deus a quem nós servimos falando. E quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é nosso escudo, nós nos apegamos a isto. Mas também nós vamos perceber que dentro desta palavra, dentro do contexto que a palavra nos fala, nós vamos perceber que a própria palavra e o próprio Deus, através da palavra, Ele vai dizer também que Ele é primeiro e último, que Ele é o alfa e o ômega. E nós vamos perceber que esse contexto está nos dizendo que Deus, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. E quando nós falamos de princípio e fim, nós estamos falando de uma história. E quando nós falamos de história, nós vamos entender que toda pessoa, todo contexto de vida tem um começo e tem um fim, tem uma história.
E dentro dessa história da sua vida, da minha vida e da vida de qualquer cristão, nós passamos por momentos altos e baixos. Nós passamos por momentos difíceis, por momentos bons, por momentos agradáveis, mas também passamos por momentos que só Deus nas nossas vidas. E quando você olha dentro desse contexto, quando Deus diz que é o princípio, que é o fim, que é o alfa e o ômega na nossa vida, Ele está falando de história. Ele está falando, olha, eu sou o começo, eu sou o fim da tua vida, mas tem uma coisa, entre o começo e o fim, tem uma história, e nem sempre essa história é só de fábula, é só de flores, também tem espinhos. E se Deus mandou você aqui nesta noite, eu não sei quais são as circunstâncias, é para dizer que esse evangelho é bom, é poderoso, é prazeroso, mas também tem luta, tem sofrimento, mas o mais importante é que Deus está no meio da tua história. O mais importante é que Deus não te abandona. O mais importante é que você pode passar a maior dificuldade da tua vida. Deus está lá. E não vai te deixar só. Tem pessoas que vieram aqui nesta noite pensando, meu Deus, eu passei por uma disciplina, eu não sei de quantos meses. E no começo da disciplina você até pensou, eu vou desistir, eu vou parar com esse evangelho, porque eu não aguento. Mas hoje você estar aqui, é Deus escrevendo uma nova história, é Deus dizendo, você passou um desafio, eu estou contigo até a tua morte. Deus não te abandona, nem um minuto sequer. Mas tem momento que nós paramos nessa vida e ficamos a observar que são tantas atribuições, são tantas as espadas e as flechas que vêm em nossa direção, que às vezes olhamos para um lado, para o outro e não sabemos o que fazer. Às vezes a doença chega de uma maneira avassaladora, quando nós vamos ao médico e o médico diz aquela notícia triste, você tem poucos dias de vida, talvez você não chegue até o final do ano, e você entre em desespero. É aquela notícia de um parente seu, amigo, colega, que você tem muita estima, que está passando por um momento de dificuldade muito grande, que já procurou o agiota, já procurou todo mundo e não encontra uma resposta. É quando Deus chega e diz, você está onde que não está me vendo? Eu estou do teu lado, para resolver o teu problema. Tem momento que você procura um médico, não tem jeito. Tem momento que você procura os seus amigos, e às vezes procura o pastor da igreja, e a solução não passa. Tem momento que você olha para um lado, para o outro, e só um milagre para resolver a tua situação. Só um milagre para resolver a tua causa. Ou Deus se levanta e opera um milagre, ou está tudo perdido. Ou Deus se levanta do trono a teu favor, ou não há mais esperança. A esperança é só chorar e lamentar. E na vida daquela mulher, e na vida dessa mulher, no contexto que nós lemos, não é diferente, não foi diferente. Essa mulher estava passando por uma situação que ou Deus fazia um milagre na vida dela, ou estava tudo perdido. O contexto aqui é desesperador. Uma mulher, um filho morto, dentro de um caixão. Aí você pode estar pensando, eu sei que o momento era difícil, eu sei que o momento era complicado, mas isso também acontece nos dias de hoje. Tem muitas mães que perdem o seu filho, mas o contexto daquela época não era igual ao de hoje. O contexto daquela época não era igual ao que as mães ou as pessoas passam hoje. Naquela época, as mulheres não eram valorizadas,
As mulheres não tinham o mesmo privilégio que tem nos dias de hoje, e a situação daquela mulher só piorava. Naquela época não tinha um Bolsa Família para ajudar. Naquela época não tinha uma pensão. Naquela época não tinha uma ajuda do INSS, nem plano previdenciário, nem aposentadoria deixada pelo seu marido. Ou ela tinha um filho para prover, ou a família tinha que dar alguma coisa. E a situação dessa mulher era muito crítica. As mulheres não eram reconhecidas como nos dias de hoje. Não tinham a mesma liberdade, não podiam trabalhar, não tinha voz. Quando o marido morria, o filho era o provedor da casa. Não tinha ninguém. E vocês vão perceber que a própria palavra nos diz que aquela mulher era viúva, já não tinha o seu marido, e agora estava perdendo o seu filho. E você vai observar que no contexto judaico, as mulheres eram tão desprezadas, tão desvalorizadas, que nem nas contagens elas eram contadas. Agora você imagine a situação dessa mulher. Agora você imagine a situação daquela família que agora estava completamente desfeita. O marido já era morto, o filho estava morto. E o filho que tinha morrido, era ele que assumia. Era ele que assumia os trabalhos da casa. Então na morte daquele filho, ou os vizinhos ajudavam, ou aquela mulher tinha que pedir esmola, e ainda tinha que pedir uma autorização ao governo, para colocar uma capa e ir para a rua pedir esmola. A situação era degradante. E você vai perceber que Lucas, quando ele escreve essa história, e Lucas, por ser médico, era muito inteligente, detalhista, ele era grego, e escrevia para gregos. E você vai perceber que ele é muito detalhista quando ele fala que aquela mulher já tinha perdido o seu marido. Mas o detalhe, irmão, é que ele não se atentou, é que ele não fala o nome dessa mulher. Ele só fala das consequências. Ele só fala daquilo que aquela mulher estava passando. E aquela situação daquela mulher se dividia em 3 partes: presente, passado e futuro. O sofrimento só aumentava. O passado daquela mulher era triste porque tinha perdido o seu marido. No contexto judaico daquela época, uma mulher, quando perdia o marido, era desprezada, era tratada como ninguém. Era esse o passado que ela estava vivenciando. O presente daquela mulher era horrível, porque tinha perdido o filho que amava, tinha perdido, e a palavra vai detalhar que era o seu único filho. Não era simplesmente um filho que ela tinha perdido o seu único filho. Isso quer dizer, o problema só aumentava, a dificuldade só aumentava na vida daquela mulher. Ou Deus aparecia, ou ela estava perdida. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: eu não tenho mais solução. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo: meu filho não tem mais solução, as drogas já tomou ele. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo: o meu marido não tem jeito, eu já fiz propósito, eu já orei, eu já jejuei e nada acontece. Aguarda só um pouquinho, porque Jesus está chegando para levantar defunto. Aguarda só um pouquinho, porque o que opera milagre está chegando na tua casa. O futuro daquela mulher era incerto, sem esperança. Agora sozinha, não tinha ninguém. Ela estava enfrentando uma das maiores dores da sua vida, porque uma mãe, ela não está preparada para perder um filho. Porque às vezes acontece de você perder o esposo, porque a idade é igualitária, é comparada. Mas perder um filho é muita dor para uma mãe, é muita dor para um pai. Sabe por quê? Porque não é normal. O normal é o filho enterrar o pai, enterrar a mãe, e não a mãe enterrar o seu próprio filho.
E quando nós falamos da morte desse filho, nós não estamos falando só da morte dele, nós estamos falando da morte e da história daquela família. Era a história daquela família que estava sendo enterrada naquele momento, era a história daquela família que estava sendo encaminhada para o cemitério. E quando nós falamos de história, o próprio Deus e os judeus, eles gostavam de história, eles gostavam de família, Jadiel. Você vai perceber que quando Deus falava de Abraão, ele falava com muito amor, quando dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele estava falando de história. Deus se interessa pela tua história, Deus se interessa pelo teu problema, Deus se interessa pela tua dificuldade. E no texto você vai perceber que o próprio Lucas, ele vai dizer que quando Jesus viu o velório, ele se compadeceu daquela mãe. Jesus nessa noite está se compadecendo de você. Jesus nessa noite está com o coração cheio de amor para operar um milagre na tua vida. Você percebe que quando nós falamos de história de filho, isso é muito importante. Você lembra de Ana, quando estava desesperada pedindo um filho a Deus, o seu Samuel. Ela se desesperou para Deus dar e operar um milagre na vida dela. Você vai perceber que quando nós falamos de história de família, você vai perceber que quando Raquel chegou um dia diante do seu esposo Jacó, ela já não aguentava mais e disse, me dá um filho ou eu morro. Jacó olha para ela e diz, eu não sou Deus para te dar um filho. O filho daquela mulher estava dentro de um caixão. Era a história familiar daquela mulher que estava sendo encaminhada para o cemitério. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque tudo que o diabo quer é sepultar a tua história. Tudo que o diabo quer é sepultar os teus projetos. Tudo que o diabo quer é sepultar uma história na tua vida. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que chegou aquele que pode resgatar, levantar e dar uma nova vida a que o se haja perdido. O diabo não vai matar os teus projetos. O diabo não vai enterrar aquilo que Deus disse um dia, eu vou realizar. E os planos de Deus não podem ser parados nem frustrados na tua vida. Tudo que o diabo quer é acabar com a tua vida. Mas a boa notícia que eu vou dizer nessa noite é que ninguém vai enterrar a tua história. É que ninguém vai enterrar os teus projetos. Talvez você chegou aqui dizendo, não tem jeito. Talvez você chegou aqui dizendo, está vivo, mas parece que está morto. Porque a situação é degradante. Porque a situação é preocupante. Veja que essa viúva tinha feito aquele percurso. Aquela mulher já tinha feito aquele percurso para aquele cemitério, porque ela era viúva. Ela já sabia aquele percurso e era doloroso o que ela estava passando. E você percebe que naquela época, no contexto dos judeus e antigo, o cemitério ficava do lado de fora, porque os defuntos era considerado algo maldito. Vocês lembram que Sansão não podia tocar naquilo que era morto, porque trazia maldição para a sua vida. E muitos que chegaram aqui nessa noite desacreditados, Deus está dizendo que mesmo você tenha chegado aqui, mesmo que você tenha acreditado que os seus projetos já estão mortos, Deus está aqui e está dizendo, eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida, e eu sou vida em abundância. A Bíblia vai relatar que aquela mulher estava acompanhada de uma multidão, e até na tua desgraça tem pessoas te acompanhando. Até na tua desgraça tem pessoas dizendo, foi bem, porque eu quero lucrar em cima daquilo que está acontecendo. Tem pessoas querendo ver a tua desgraça, tem pessoas querendo ver a tua derrota. Os enterros das pessoas mais fluentes daquela época tinha carpideiras,
tinha flautistas, tinha coveiros. As carpideiras eram aquelas mulheres pagas para chorar, porque tinha que ter planto, tinha que ter choro no velório, tinha que ter pessoas lamentando, e essas pessoas eram pagas para isso. Tinha flautista, porque você sabe que uma melodia, aquela que toca no coração, às vezes as lágrimas descem do nosso rosto, mas você vai perceber, e o contexto do que eu quero falar para você, é que tanto a carpideira, quanto os flautistas, eram as pessoas que estavam com falsidade, porque não era real, porque eles recebiam para isso. Tem pessoas querendo lucrar com a tua derrota. Tem pessoas querendo lucrar com a desgraça da tua casa, do teu filho, do teu parente, do teu marido. Mas eu quero dizer que enquanto tem pessoas querendo lucrar, Jesus está chegando para parar o enterro. Jesus está chegando hoje para parar o enterro que está acontecendo na tua história. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem amigo que quer lucrar nas tuas costas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo que diz que é irmão. Nem todo mundo que diz que é parente. Nem todo mundo que diz que é colega. Tem gente só querendo ver a tua morte. Mas deixa eu dar um recado. Jesus está chegando para levantar defunto. E o projeto da tua vida não vai morrer. O projeto da tua casa ainda está de pé. As orações que você tem orado na madrugada, Deus tem ouvido, porque o próprio Deus vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem a sua mão encolhida, para que possa operar um milagre na tua casa. Está chegando resposta da tua oração. Está chegando resposta de Deus para a tua casa. Está chegando resposta de Deus para levantar teu filho do lamaçal do pecado. Está chegando resposta de Deus para pegar o teu marido, tirar ele de onde ele está prostrado, levantar, limpar e dar um nome novo. Tem pessoas que veio nessa noite aqui dizendo: eu saí de uma disciplina, eu já não sabia mais o que fazer, minha família não me apoiou, disseram que eu não prestava, mas ainda esse ano tem milagre chegando, tem resposta de Deus, e ainda esse ano prepara o bolso, prepara o dinheiro para fazer aquele culto de ação de graça. E olha, me convida, porque eu vou fazer lembrar que Deus está entrando com providência hoje. Não é amanhã não, Jadiel, é hoje, porque é Deus de hoje, é Deus de já. Tem pessoas buscando o Deus de amanhã, de ontem. O Deus a quem nós servimos vai operar milagre hoje. Sabe aquele currículo que tu colocou na empresa? Sabe aquela resposta daquela doença que não sai, que você ora, que você busca, que você tem feito propósito, já tem orado há tanto tempo, nada acontece, está chegando. Não fica com raiva não, porque o da frente recebeu. Eu costumo dizer, pastor Márcio, que quando o da frente recebe uma bênção, se alegra atrás, porque se o da frente recebeu, é sinal que a tua está próxima. A tua bênção está próxima. A situação daquela mulher era desesperadora. Não tinha mais resposta. Já não tinha mais o que fazer. Era impossível. O marido já tinha falecido. O provedor, que era o filho, tinha morrido. E agora não tinha mais ninguém. Era o que ela pensava. Mas Jesus chegou para provar o contrário. Quando ninguém tem resposta, quando a solução não chega, é nesse momento que Jesus diz: eu estou aqui e eu ainda sou Deus. Eu estou aqui e eu sou Deus. Eu estou aqui e ainda opero um milagre. Eu estou aqui e ainda faço bênção. Por quê? Porque eu sou o mesmo Deus de Naim. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O bom, irmão, é que esse Deus está aqui nessa noite. Faz assim com a tua mão, olha. Faz assim, porque eu quero profetizar. O nosso evangelista ontem,
no culto ontem, não, terça-feira, o nosso evangelista Rubenê disse: quando Deus mandar você profetizar, profetize, não fique calado, faz assim com a tua mão, porque eu quero profetizar uma bênção para a tua vida. Está chegando um milagre novo na tua casa hoje.